Isso, conversar com a delegada Mariana Diniz. Delegada, por favor. Ela é da DAGV, que é a Delegacia que combate os crimes praticados contra pessoas vulneráveis. Boa noite para a senhora, viu? Prazer. Boa noite, Gilmar. É um prazer. Boa noite a todos os telespectadores. Isso, para que todos entendam, pessoas vulneráveis, quem são? As pessoas vulneráveis são aquelas pessoas mais suscetíveis pela condição, né, muitas vezes pela deficiência, idosos são mais suscetíveis à violação de seus direitos, Certo. Crianças e adolescentes. Então, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis atende essa população mais vulnerável e é composta pela Delegacia da Mulher, pela Delegacia Especial da Criança e do Adolescente Vítima e pela Delegacia dos demais grupos vulneráveis, que comporta os idosos, os deficientes, profissionais do sexo, a questão da tolerância religiosa. Há muita exploração de menores e de idosos também aqui em Sergipe? Olha, a exploração sexual, sobretudo, de crianças exato. e adolescentes, né? Então, aproveitando amanhã, que é o dia 18 de maio, que é um dia nacional de combate, de enfrentamento, né, à violência sexual de crianças e adolescentes. Então, assim, o que chama atenção é um dia de reflexão, porque muitos casos existem. É uma realidade no Brasil a prática de crimes contra crianças e adolescentes envolvendo a violência sexual. E como é que a Polícia Sergipana está conseguindo combater isso, diminuir os Veja, a Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente vem atuando de forma efetiva no enfrentamento de violência sexual contra criança e adolescente. A Delegacia procura agir de maneira célere e eficiente diante de uma denúncia de abuso ou exploração sexual. E vem também desenvolvendo estratégias continuadas de investigação e de repressão, com o fim de pôr a salvo aquela vítima, né, da situação de violência e também com o fito de acabar com o vício, romper com o vício de impunidade dos agressores. Que caso a senhora diria agora que foi o mais grave que caiu em suas mãos para a investigação? Gilmar, são muitos anos, né, diante à frente da Delegacia de Criança e Adolescente. Eu costumo dizer que sempre a gente se surpreende. Quando a gente pensa que já viu tudo, ainda vê uma coisa pior. Vem uma coisa pior. Grave, né? E assim, são vários casos, infelizmente, o que mais choca. Veja, Gilmar, são muitos casos. O que mais assim, choca é aquele que é praticado dentro de casa, no âmbito doméstico. E, infelizmente, o abuso sexual, os dados estatísticos comprovam que ocorre normalmente dentro de casa. Então, casos assim, que chocam, pai, filha que ficou grávida do próprio pai. Então, são coisas que ocorrem. Muitas vezes deixamos de divulgar, porque com a nossa finalidade, né, preservar a imagem da criança. Claro que sim, claro. E quando a gente divulga um caso, uma prisão, que já disse, de qualquer maneira vai identificar a criança. Né? Então, a gente todo cuidado lá de não revitimizar a vítima, preservar a imagem dela. E com relação aos mais idosos, mais velhos? Sim, os idosos também. Tem a delegacia própria, né? Atualmente, quem está o delegado à frente é o Dr. Paulo Ferreira. E os crimes mais comuns lá, maus tratos contra os idosos. Então, eu lhe faço uma pergunta no final, que é a seguinte. É claro que a senhora atua no combate aos crimes contra vulneráveis. Perfeito? Hoje eu estou como coordenadora do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Ou seja, na defesa dos adolescentes, por exemplo, que são vulneráveis. A senhora, aí não é a sua área, mas eu lhe pergunto como delegada de polícia. A senhora é contra, a senhora entende que não deve ser assim, a favor da redução da maioridade penal? Qual é o seu entendimento sobre o assunto? Gilmar, é um assunto bastante complexo, né? Perfeitamente. Eu entendo assim, que não é a redução da maioridade penal que vai resolver o problema. Exato. Na verdade, é questão muito social também, tem que implementar políticas públicas. É um assunto bastante complexo e, assim, eu ainda fico até... Eu prefiro não opinar nesse caso. Eu acredito que, assim, a gente tem que preservar pelas crianças. São adolescentes que ainda estão em desenvolvimento, tem que ter uma atenção especial do Estado, né? Como diz, não é só o Estado, as famílias e as sociedades têm que caminharem juntos. Tem que preservar, tem que cuidar, zelar pelo direito das crianças. É um dever de todos nós. Não tenho a menor dúvida disso. Delegada, muito obrigado. Um abraço para a senhora. Boa noite, viu? Muito obrigado. Foi bom conhecer também o seu esposo. Um abração para a senhora. Muito obrigado, tá?